Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Histórias na Lareira. Este é o seu momento de pausa, onde o mundo lá fora para e apenas a sua tranquilidade importa. Antes de partirmos para a nossa jornada, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a manter nossa lareira sempre acesa para você. Agora, feche os olhos, relaxe os ombros e venha comigo. A jornada pela montanha. A subida parece não ter fim. O ar aqui em cima é tão frio que cada inspiração parece cortar os pulmões como pequenas lâminas de cristal. O mundo lá embaixo desapareceu, engolido por um manto branco e infinito. Você olha para suas mãos, envoltas em luvas grossas de lã, segurando uma lanterna de metal cuja chama dança freneticamente, lutando contra o sopro gelado da tempestade. Não há trilhas, não há sinais de vida. Apenas a promessa de que, no topo deste penhasco de gelo, algo espera por você. O vento traz um som estranho. Não é apenas um assobio, mas quase um murmúrio. Uma voz antiga que chama seu nome entre as rajadas de neve. Você aperta o passo, sentindo o peso da bota afundar na neve fresca. O som rítmico de crunch, 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 sendo a única prova de que o tempo ainda está passando. O encontro com a mansão. Então, das sombras da névoa, ela surge. A biblioteca esquecida. Uma construção imponente de pedra negra e janelas altas que parecem olhos observando a eternidade. Ela não deveria estar aqui. Ninguém constrói algo tão majestoso onde a vida não ousa florescer. As paredes estão cobertas por uma camada de gelo tão lisa que reflete a luz da sua lanterna como um espelho negro. Você se aproxima da porta de carvalho. Ela é imensa, 3 vezes a sua altura, adornada com entalhes de criaturas que você nunca viu em livros de história. Ao tocar a maçaneta de ferro frio, um calafrio que não vem do clima percorre sua espinha. A chave, pesada e enferrujada no seu bolso, desliza na fechadura com uma facilidade desconcertante. O mecanismo gira sem resistência, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando por você. O primeiro passo para o abrigo. A porta se abre com um gemido profundo, revelando uma escuridão quente. Ao entrar, o barulho da tempestade lá fora morre instantaneamente, substituído por um silêncio tão denso que você consegue ouvir as batidas do seu próprio coração. O cheiro te atinge primeiro. Não é cheiro de mofo ou abandono, mas sim de cera de abelha, pergaminho antigo e o aroma reconfortante de lenha queimando. Você retira o capuz, sacudindo a neve dos ombros. Seus olhos demoram a se ajustar, mas então você vê. No final do hall de entrada, uma lareira colossal de pedra está acesa. As chamas não são laranjas comuns. Elas brilham com um tom dourado profundo, quase estático, lançando sombras longas que parecem dançar nas paredes repletas de prateleiras que desaparecem na escuridão do teto. O mistério do fogo. Você caminha em direção ao calor. O chão de mármore está limpo, sem um grão de poeira. Ao chegar diante do fogo, você estende as mãos trêmulas. O calor é imediato e envolvente, como um abraço de alguém que você não vê há anos. É então que o pensamento estranho invade sua mente. Se esta biblioteca está esquecida há séculos, quem acendeu este fogo? Quem cortou a lenha que está lá agora diante de seus olhos? Lá fora, a neve bate nas janelas,
Mas aqui dentro, o tempo parece ter perdido o sentido. Você se senta na poltrona de couro bordô, que parece ter sido moldada exatamente para o seu corpo. Ao seu lado, em uma pequena mesa de apoio, uma xícara de chá ainda fumega. Você não está sozinho. Mas também não há mais ninguém aqui. O corredor dos sussurros. Você se levanta da poltrona. O calor da lareira ainda pulsa em suas costas, mas a curiosidade é um frio que nasce no peito. À sua frente, o corredor principal da biblioteca se estende como uma garganta de pedra e madeira. O teto é tão alto que as sombras parecem formar nuvens negras lá em cima. Você pega a lanterna sobre a mesa e dá o primeiro passo. O mármore range sob suas botas. Um som seco que ecoa longe, repetindo-se nas paredes como se o próprio prédio estivesse contando seus passos. 1, 2, 3. As estantes infinitas. As estantes começam a surgir dos dois lados. Elas não são feitas de madeira comum. Parecem esculpidas em árvores que nunca viram o sol, escuras e densas. Os livros são milhares. Milhares de lombadas de couro. Algumas tão velhas que parecem prestes a virar pó. Outras que brilham com uma luz prateada sob o reflexo da sua lanterna. Você passa a mão por uma delas. O toque é frio, mas vibrante. É nesse momento que você ouve. Não é uma voz, não exatamente. É um som de 1000 folhas de papel sendo viradas ao mesmo tempo. Um sussurro suave que parece vir de trás das prateleiras. Como se as histórias ali guardadas estivessem tentando escapar das capas, ansiosas para serem lidas após séculos de solidão. Você para, o sussurro para, você caminha e ele recomeça um pouco mais alto. O livro sem nome. No meio do corredor, há uma mesa de leitura circular, com uma única luminária de bronze apagada. Sobre ela, repousa um livro aberto. Mas não há ninguém por perto. A luz da sua lanterna revela as páginas. Elas são feitas de um pergaminho tão fino que parecem feitas de névoa. Ao olhar de perto, as letras parecem se mover. Elas não são escritas em nenhuma língua que você conhece, mas de alguma forma você sente o significado delas. Elas falam de tempos onde as montanhas eram jovens e o gelo ainda não tinha nome. Você sente uma vontade irresistível de folhear, mas algo te detém. Um reflexo no vidro de uma das estantes. Por um segundo, você vê um vulto atrás de você. Uma silhueta alta, usando um casaco pesado de pele, desaparecendo em uma curva do corredor. Olá, você chama. A sua própria voz soa estranha, pequena demais para este lugar. A escada de caracol. Você ignora o medo e segue o vulto. O corredor termina em uma escada de caracol feita de ferro forjado, que desce para as profundezas da montanha. O ar que sobe dali é diferente. Cheira a terra úmida e a algo metálico, como o cheiro da chuva antes de cair. Cada degrau que você desce faz um som metálico agudo, um tin-nen que reverbera pelo poço da escada. As paredes aqui são de rocha viva, cobertas por uma fina camada de geada que brilha como diamantes. O sussurro dos livros lá em cima agora foi substituído por um som de água pingando, rítmico, como um relógio de água marcando os segundos de uma era esquecida. O final do corredor. Ao chegar ao pé da escada, você encontra uma porta pequena, de ferro maciço. Não há fechadura. Apenas um entalhe no centro, a forma de uma mão. Você olha para sua própria mão e hesita. O que quer que esteja do outro lado desta porta é o coração da biblioteca. O sussurro volta, agora mais nítido, vindo de trás do metal.
Ele parece dizer apenas uma palavra, repetidamente, em um ritmo que te faz querer fechar os olhos e descansar. O relógio de gelo, a câmara do tempo-som. O som da água pingando da parte anterior se transforma lentamente em um tic-tac metálico e abafado. Um som de vento encanado, soprando por frestas de pedra. A porta de ferro não se abre com força, mas sim com um deslizamento suave, como se as dobradiças tivessem sido lubrificadas com óleo fresco. O que você encontra atrás dela não é mais uma sala de livros, mas uma câmara circular imensa. As paredes são feitas de gelo puro, azulado e translúcido, revelando as camadas de neve compactadas por milênios atrás do cristal. No centro da sala, ergue-se algo impossível, um relógio de torre com 5 metros de altura, construído inteiramente de gelo e prata. Suas engrenagens são transparentes e você consegue ver o movimento de cada peça, girando em uma dança silenciosa e perfeita. Mas há algo errado. Ao observar os ponteiros, você percebe que eles não estão avançando. Eles giram para trás, marcando um tempo que já passou, ou quem sabe, um tempo que está sendo desfeito. O som do passado som. O tic-tac fica mais nítido, intercalado com um som de cristal se chocando levemente. Você se aproxima do mecanismo. O frio aqui é diferente. Ele não castiga, ele preserva. Cada batida do relógio ecoa na câmara de gelo com uma clareza cristalina. Você percebe que o som não vem apenas do metal, mas das vibrações da própria montanha. É como se a biblioteca fosse o coração do mundo e este relógio fosse o pulso que mantém tudo no lugar. Ao tocar a base de prata do relógio, uma imagem atravessa sua mente. Você vê a biblioteca cheia de pessoas, séculos atrás. Homens e mulheres em mantos escuros, movendo-se em silêncio, lendo à luz de velas que nunca derretem. Você ouve o riso abafado de uma criança e o cheiro de chá de jasmim. A visão é tão real que você estende a mão para tocar uma dessas sombras, mas ela se desfaz em névoa gelada assim que seus dedos se aproximam. O relógio dá uma batida mais forte, um gongue profundo que faz o chão vibrar sob seus pés. A areia de prata. Abaixo do mostrador do relógio, em vez de um pêndulo comum, há uma ampulheta gigante fixa na estrutura. Mas não há areia dentro dela. O que cai, grão por grão, são pequenas partículas de luz prateada. Cada grão que cai parece emitir um som, uma nota musical solitária que se junta às outras, criando uma melodia triste e infinita que preenche a sala. Você percebe que a ampulheta está quase vazia. O que acontecerá quando o último grão de luz cair? O tempo parará para sempre? Ou a biblioteca revelará sua verdadeira face? O vulto que você viu no corredor aparece novamente, parado do outro lado da câmara de gelo. Ele aponta para o relógio e depois para você. Ele não tem rosto, apenas uma névoa clara onde deveria estar o semblante. Mas você sente que ele está sorrindo. Um sorriso de quem finalmente encontrou um substituto. O peso do descanso som. O som das engrenagens diminui, tornando-se um zumbido baixo e relaxante. O som da lareira lá de cima volta a aparecer, como se estivesse te chamando de volta. O sono começa a pesar em suas pálpebras de uma forma que você nunca sentiu antes. Não é o cansaço do esforço, mas a paz de quem entende que o tempo é apenas uma sugestão neste lugar. Você se encosta na parede de gelo, que parece surpreendentemente macia, como um travesseiro de seda. O tic-tac do relógio
começa a sincronizar com a sua respiração. Inala, tique, exala, taque. A luz prateada da ampulheta banha o seu rosto. E por um momento, você esquece quem é ou de onde veio. Você é apenas mais um livro nesta biblioteca, esperando para ser lido. O vulto desaparece na escuridão, deixando para trás apenas o som do gelo estalando e a promessa de que a próxima sala revelará o maior dos segredos. A sessão dos sonhos perdidos, o retorno ao salão principal, som. O tic-tac do relógio de gelo vai sumindo e dá lugar ao som das chamas da lareira, que parecem mais altas e reconfortantes. Você deixa a câmara de gelo para trás, subindo a escada de caracol com movimentos lentos e automáticos. Seus pés parecem flutuar sobre os degraus de metal. Ao retornar ao salão principal, você percebe que a iluminação mudou. O fogo da lareira agora arde em um tom azul-violeta, iluminando uma ala da biblioteca que você não tinha notado antes. Uma placa de prata pendurada em uma corrente fina balança com o vento, trazendo apenas 3 palavras escritas em relevo: sonhos perdidos, o aroma das lembranças, som. Som sutil de páginas de papel de seda sendo viradas. Ao entrar nesta seção, o ar se torna subitamente mais denso e perfumado. Não é mais o cheiro de cera e pergaminho. É o cheiro de terra molhada após a primeira chuva de verão. O cheiro de pão fresco saindo do forno na casa de um parente querido. O cheiro do perfume de alguém que você amou e que o tempo levou. As estantes aqui são baixas, feitas de madeira clara que brilha como se estivesse viva. Os livros não têm títulos nas lombadas, apenas datas e nomes de cidades que não existem mais. Você estende a mão e toca um pequeno volume encadernado em linho branco. No instante em que seus dedos encostam no tecido, uma sensação de euforia morna percorre seu braço. É um sonho que você teve quando era criança e que tinha esquecido completamente até este momento. A Galeria das Visões Som. Uma música ambiente etérea, quase inaudível, entra suavemente. Você abre o livro de linho e as páginas começam a brilhar. Elas não contêm palavras, mas sim imagens em movimento, como se fossem feitas de água cristalina. Você vê a si mesmo correndo em um campo de trigo dourado, sob um sol que nunca se põe. Você ouve o som de risadas que soam como sinos de cristal. Ao caminhar por este corredor, você percebe que cada livro é um fragmento de alguém. Sonhos que as pessoas deixaram para trás porque cresceram demais ou porque ficaram com medo de realizá-los. A biblioteca não os deixou morrer. Ela os acolheu, protegendo-os do gelo e do esquecimento. Você sente uma paz imensa ao saber que nada se perde de verdade aqui. Toda a beleza que o mundo esqueceu está guardada nestas prateleiras, respirando silenciosamente sob o frio da montanha. O convite ao repouso som. O som do vento lá fora diminui, tornando-se um sussurro quase musical. A lareira estala suavemente. A poltrona mais próxima parece feita de nuvens e sombras. Você se senta, ainda segurando o livro dos sonhos abertos em seu colo. O peso do livro é reconfortante, como uma mão amiga repousando sobre o seu joelho. Seus olhos começam a pesar. A luz azul da lareira dança nas paredes, criando padrões que parecem contar histórias sem fim. Você percebe que não precisa mais lutar contra o sono. Neste lugar, dormir não é apenas descansar, é ler com os olhos fechados. O vulto que o seguia agora está sentado em uma mesa distante,
também lendo um livro prateado. Ele faz um gesto suave com a cabeça, como se dissesse que você finalmente entendeu o propósito desta viagem. Você fecha o livro, abraça o silêncio e deixa que a biblioteca comece a sussurrar os seus próprios sonhos de volta para você. A nevasca estática. O silêncio do lado de fora som. O som da lareira fica em segundo plano, enquanto um som de vento agudo, mas muito baixo, começa a surgir. Você se levanta da poltrona dos sonhos e caminha em direção às grandes janelas de vidro que cercam a face norte da biblioteca. O vidro é grosso, frio ao toque e parece pulsar com uma energia antiga. Lá fora, a tempestade de neve que o perseguiu na chegada ainda está lá. Mas algo mudou. Ao olhar com atenção, você percebe que os flocos de neve não estão mais caindo. Eles estão suspensos no ar, parados no tempo como milhares de diamantes flutuando no vazio negro da noite. O vento, que antes uivava, agora é apenas um sussurro congelado. O tempo fora da biblioteca não está apenas passando devagar. Ele parou completamente. Você está em um lugar que existe entre os segundos do relógio do mundo. O mar de gelo infinito som. Som de cristal vibrando levemente, como se o gelo estivesse cantando. Você encosta a testa no vidro gelado. A visão é hipnotizante. A nevasca estática forma padrões geométricos no ar, como se uma mão invisível tivesse desenhado um mapa estelar feito de gelo. Além da tempestade parada, você consegue ver o topo das outras montanhas sob a luz de uma lua que não se move. Não há nuvens passando, não há estrelas piscando. Apenas o brilho prateado e eterno do inverno absoluto. Você se sente pequeno diante dessa imensidão, mas não é um sentimento de medo. É uma sensação de segurança profunda. Se o mundo lá fora parou, ninguém pode te alcançar. Suas preocupações não podem subir essa montanha. Suas dívidas com o tempo foram pagas ao atravessar aquela porta de carvalho. O reflexo do observador, som. O som da lareira volta a subir gradualmente, trazendo calor para a cena. No reflexo do vidro, você vê a biblioteca atrás de você. As prateleiras infinitas, o brilho das velas que nunca diminuem e a sombra do vulto que parece estar sempre por perto, mas nunca ao alcance. Você percebe que seu próprio reflexo parece mais calmo do que você se lembrava. As linhas de cansaço no seu rosto estão suavizadas pela luz da lua estática. Você estende a mão e desenha um círculo no vapor que sua respiração deixou no vidro. O círculo brilha por um momento antes de congelar, tornando-se parte da janela. É como se a biblioteca estivesse aceitando sua marca, convidando você a deixar sua própria história, gravada em suas paredes de gelo e pedra. Você é agora parte da paisagem, o convite da lareira som. Som de madeira estalando de forma bem nítida e relaxante. O frio do vidro começa a ser substituído pelo calor que emana do centro da sala. Você se afasta da janela, sentindo o peso do sono retornar com ainda mais força. A nevasca estática lá fora é o lembrete de que você tem todo o tempo do mundo para descansar. Não há pressa para acordar, não há pressa para partir. Você caminha de volta para perto do fogo, onde a luz dourada envolve seus pés como um tapete quente. O vulto do guardião agora aponta para uma escada escondida atrás de uma tapeçaria antiga. Abaixo da superfície, ele parece sussurrar sem usar palavras. O descanso é ainda mais profundo. Você respira fundo, sente o cheiro do fogo e se prepara para descer até a biblioteca subterrânea. A biblioteca subterrânea. O mergulho na terra som. O som da lareira lá de cima se torna um eco abafado.
surge um som de gotas de água caindo em um lago profundo. Você afasta a tapeçaria pesada e encontra uma escadaria esculpida diretamente na rocha da montanha. Aqui, o ar é mais denso e carrega o cheiro de minerais antigos e papel guardado por milênios. Cada passo para baixo é um passo para mais longe do mundo superficial. As paredes brilham com veios de quartzo que captam a luz da sua lanterna, refletindo cores que você não sabia que existiam no escuro. Você não está apenas descendo em uma biblioteca, está entrando nas memórias da própria Terra. O labirinto de silêncio-som. Passos lentos sobre pedra úmida. Um zumbido baixo e vibrante como o som da terra. Lá embaixo, as estantes não são de madeira, mas de pedra esculpida. Os livros aqui são enormes, com capas de metal e pedras preciosas. Este é o lugar onde as verdades imutáveis são guardadas. Não há sussurros aqui, apenas um silêncio tão absoluto que você pode ouvir o fluxo do seu próprio sangue. Você caminha por corredores que parecem não ter fim, onde o teto desaparece na escuridão. Você encontra uma mesa de pedra, onde um tinteiro de cristal brilha sozinho. A tinta lá dentro parece feita de estrelas derretidas. O guardião de tinta-som. O som de uma pena escrevendo lentamente em um pergaminho grosso. O vulto surge novamente, mas agora ele está sentado à mesa. Ele está escrevendo em um livro que parece não ter fim. Você se aproxima e percebe que ele está escrevendo sobre a sua chegada. Cada detalhe, desde o seu primeiro passo na neve até o momento em que você respira agora. Você percebe que o guardião não é um fantasma, mas a personificação da própria biblioteca. Ele para de escrever e estende a pena para você. É o convite para que você deixe sua própria marca antes do amanhecer prateado. A janela para o passado. O vidro do tempo-som, som de vento suave, misturado com uma melodia de harpa muito distante e lenta. Você retorna ao nível principal, mas desta vez a biblioteca te guia para uma sala circular com uma única e imensa vidraça. Ao olhar através dela, você não vê a nevasca nem as montanhas de hoje. O vidro mostra o mesmo lugar, mas em uma era diferente. Você vê a floresta que existia aqui antes do gelo. Você vê o sol de um verão que aconteceu há 1000 anos, aquecendo as pedras da biblioteca que ainda estava sendo construída. A dança das eras som de pássaros distantes e o balançar de folhas, fundindo-se com o som da lareira. É um contraste hipnotizante. Dentro da sala, o frio e o fogo da lareira. Na janela, o calor de um sol antigo e o verde das árvores. Você percebe que a biblioteca é o único ponto fixo no tempo. Ela é o observador silencioso de toda a história. Você vê sombras de pessoas que já passaram por aqui, cada uma deixando um pouco de sua alma nas prateleiras. Você se sente conectado a todos eles por um fio invisível de curiosidade e busca por paz. A aceitação. Som. O som da natureza na janela vai sumindo e o som do gelo estalando volta a dominar. Você entende agora que o tempo é uma ilusão. O passado, o presente e o futuro estão todos contidos nessas paredes. O peso da sua jornada se transforma em uma leveza absoluta. Você não é mais um estranho neste lugar. Você pertence à biblioteca do gelo, tanto quanto o fogo pertence à lareira. O vulto do guardião desaparece pela última vez, deixando a porta da sala entreaberta para o capítulo final. O Pacto do Silêncio, final. (00 3:30). O retorno à poltrona som. A lareira estala com força,
Um som acolhedor e familiar. O vento lá fora morre completamente. Suas pernas estão pesadas, mas seu coração está leve. Você caminha de volta para a sua poltrona de couro perto da lareira original. O chá na mesa ainda está quente, soltando uma pequena fumaça branca que desenha formas no ar. Você se senta e o couro range suavemente, acolhendo seu corpo fatigado. O fogo agora brilha em um dourado puro, a cor do descanso final. A entrega da chave som de metal batendo levemente em madeira. Silêncio prolongado entre as frases. Você retira a chave pesada do bolso e a coloca sobre a mesa. Você não precisará mais dela. A porta lá fora não precisa mais ser trancada, pois o gelo e o silêncio são os melhores guardas. Você fecha os olhos e sente o calor do fogo no rosto. A biblioteca começa a cantar para você. Não com vozes, mas com o estalar da lenha, o cheiro dos livros e o peso do conforto. O sono eterno da biblioteca som. A música e os efeitos vão sumindo, restando apenas o som da lareira e do mar distante por 3 minutos finais. As luzes das velas vão se apagando uma a uma, até que reste apenas o brilho da lareira. Você se deixa levar pela escuridão amiga. O segredo do guardião agora é o seu segredo. Você é o novo protetor desse silêncio. Durma agora. Deixe que as páginas da biblioteca esquecida se fechem sobre você, protegendo seus sonhos com o gelo e a pedra. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Histórias na Lareira. Este é o seu momento de pausa, onde o mundo lá fora para e apenas a sua tranquilidade importa. Antes de partirmos para a nossa jornada, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a manter nossa lareira sempre acesa para você. Agora, feche os olhos, relaxe os ombros e venha comigo. A jornada pela montanha. A subida parece não ter fim. O ar aqui em cima é tão frio que cada inspiração parece cortar os pulmões como pequenas lâminas de cristal. O mundo lá embaixo desapareceu, engolido por um manto branco e infinito. Você olha para suas mãos, envoltas em luvas grossas de lã, segurando uma lanterna de metal cuja chama dança freneticamente, lutando contra o sopro gelado da tempestade. Não há trilhas, não há sinais de vida. Apenas a promessa de que, no topo deste penhasco de gelo, algo espera por você. O vento traz um som estranho. Não é apenas um assobio, mas quase um murmúrio. Uma voz antiga que chama seu nome entre as rajadas de neve. Você aperta o passo, sentindo o peso da bota afundar na neve fresca. O som rítmico de crunch, 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 sendo a única prova de que o tempo ainda está passando. O encontro com a mansão. Então, das sombras da névoa, ela surge. A biblioteca esquecida. Uma construção imponente de pedra negra e janelas altas que parecem olhos observando a eternidade. Ela não deveria estar aqui. Ninguém constrói algo tão majestoso onde a vida não ousa florescer. As paredes estão cobertas por uma camada de gelo tão lisa que reflete a luz da sua lanterna como um espelho negro. Você se aproxima da porta de carvalho. Ela é imensa, 3 vezes a sua altura, adornada com entalhes de criaturas que você nunca viu em livros de história. Ao tocar a maçaneta de ferro frio, um calafrio que não vem do clima percorre sua espinha.
A chave, pesada e enferrujada no seu bolso, desliza na fechadura com uma facilidade desconcertante. O mecanismo gira sem resistência, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando por você. O primeiro passo para o abrigo. A porta se abre com um gemido profundo, revelando uma escuridão quente. Ao entrar, o barulho da tempestade lá fora morre instantaneamente, substituído por um silêncio tão denso que você consegue ouvir as batidas do seu próprio coração. O cheiro te atinge primeiro. Não é cheiro de mofo ou abandono, mas sim de cera de abelha, pergaminho antigo e o aroma reconfortante de lenha queimando. Você retira o capuz, sacudindo a neve dos ombros. Seus olhos demoram a se ajustar, mas então você vê. No final do hall de entrada, uma lareira colossal de pedra está acesa. As chamas não são laranjas comuns. Elas brilham com um tom dourado profundo, quase estático, lançando sombras longas que parecem dançar nas paredes repletas de prateleiras que desaparecem na escuridão do teto. O mistério do fogo. Você caminha em direção ao calor. O chão de mármore está limpo, sem um grão de poeira. Ao chegar diante do fogo, você estende as mãos trêmulas. O calor é imediato e envolvente, como um abraço de alguém que você não vê há anos. É então que o pensamento estranho invade sua mente. Se esta biblioteca está esquecida há séculos, quem acendeu este fogo? Quem cortou a lenha que está lá agora diante de seus olhos? Lá fora, a neve bate nas janelas, mas aqui dentro, o tempo parece ter perdido o sentido. Você se senta na poltrona de couro bordô, que parece ter sido moldada exatamente para o seu corpo. Ao seu lado, em uma pequena mesa de apoio, uma xícara de chá ainda fumega. Você não está sozinho. Mas também não há mais ninguém aqui. O corredor dos sussurros. Você se levanta da poltrona. O calor da lareira ainda pulsa em suas costas, mas a curiosidade é um frio que nasce no peito. À sua frente, o corredor principal da biblioteca se estende como uma garganta de pedra e madeira. O teto é tão alto que as sombras parecem formar nuvens negras lá em cima. Você pega a lanterna sobre a mesa e dá o primeiro passo. O mármore range sob suas botas. Um som seco que ecoa longe, repetindo-se nas paredes como se o próprio prédio estivesse contando seus passos. 1, 2, 3. As estantes infinitas. As estantes começam a surgir dos dois lados. Elas não são feitas de madeira comum. Parecem esculpidas em árvores que nunca viram o sol, escuras e densas. Os livros são milhares. Milhares de lombadas de couro. Algumas tão velhas que parecem prestes a virar pó. Outras que brilham com uma luz prateada sob o reflexo da sua lanterna. Você passa a mão por uma delas. O toque é frio, mas vibrante. É nesse momento que você ouve. Não é uma voz, não exatamente. É um som de 1000 folhas de papel sendo viradas ao mesmo tempo. Um sussurro suave que parece vir de trás das prateleiras. Como se as histórias ali guardadas estivessem tentando escapar das capas, ansiosas para serem lidas após séculos de solidão. Você para. O sussurro para, você caminha e ele recomeça um pouco mais alto. O livro sem nome. No meio do corredor, há uma mesa de leitura circular, com uma única luminária de bronze apagada. Sobre ela, repousa um livro aberto. Mas não há ninguém por perto. A luz da sua lanterna revela as páginas.
Elas são feitas de um pergaminho tão fino que parecem feitas de névoa. Ao olhar de perto, as letras parecem se mover. Elas não são escritas em nenhuma língua que você conhece, mas de alguma forma você sente o significado delas. Elas falam de tempos onde as montanhas eram jovens e o gelo ainda não tinha nome. Você sente uma vontade irresistível de folhear, mas algo te detém. Um reflexo no vidro de uma das estantes. Por um segundo, você vê um vulto atrás de você. Uma silhueta alta, usando um casaco pesado de pele, desaparecendo em uma curva do corredor. Olá, você chama. A sua própria voz soa estranha, pequena demais para este lugar. A escada de caracol. Você ignora o medo e segue o vulto. O corredor termina em uma escada de caracol feita de ferro forjado, que desce para as profundezas da montanha. O ar que sobe dali é diferente. Cheira a terra úmida e a algo metálico, como o cheiro da chuva antes de cair. Cada degrau que você desce faz um som metálico agudo, um tinen que reverbera pelo poço da escada. As paredes aqui são de rocha viva, cobertas por uma fina camada de geada que brilha como diamantes. O sussurro dos livros lá em cima agora foi substituído por um som de água pingando, rítmico, como um relógio de água marcando os segundos de uma era esquecida. O final do corredor. Ao chegar ao pé da escada, você encontra uma porta pequena, de ferro maciço. Não há fechadura. Apenas um entalhe no centro, a forma de uma mão. Você olha para sua própria mão e hesita. O que quer que esteja do outro lado desta porta é o coração da biblioteca. O sussurro volta, agora mais nítido, vindo de trás do metal. Ele parece dizer apenas uma palavra, repetidamente, em um ritmo que te faz querer fechar os olhos e descansar. O relógio de gelo, a câmara do tempo-som. O som da água pingando da parte anterior se transforma lentamente em um tic-tac metálico e abafado. Um som de vento encanado, soprando por frestas de pedra. A porta de ferro não se abre com força, mas sim com um deslizamento suave, como se as dobradiças tivessem sido lubrificadas com óleo fresco. O que você encontra atrás dela não é mais uma sala de livros, mas uma câmara circular imensa. As paredes são feitas de gelo puro, azulado e translúcido, revelando as camadas de neve compactadas por milênios atrás do cristal. No centro da sala, ergue-se algo impossível, um relógio de torre com 5 metros de altura, construído inteiramente de gelo e prata. Suas engrenagens são transparentes e você consegue ver o movimento de cada peça, girando em uma dança silenciosa e perfeita. Mas há algo errado. Ao observar os ponteiros, você percebe que eles não estão avançando. Eles giram para trás, marcando um tempo que já passou, ou quem sabe, um tempo que está sendo desfeito. O som do passado som. O tic-tac fica mais nítido, intercalado com um som de cristal se chocando levemente. Você se aproxima do mecanismo. O frio aqui é diferente. Ele não castiga, ele preserva. Cada batida do relógio ecoa na câmara de gelo com uma clareza cristalina. Você percebe que o som não vem apenas do metal, mas das vibrações da própria montanha. É como se a biblioteca fosse o coração do mundo e este relógio fosse o pulso que mantém tudo no lugar. Ao tocar a base de prata do relógio, uma imagem atravessa sua mente. Você vê a biblioteca cheia de pessoas, séculos atrás. Homens e mulheres em mantos escuros, movendo-se em silêncio, lendo à luz de velas que nunca derretem. Você ouve o riso abafado de uma criança e o cheiro de chá de jasmim. A visão é tão real que você estende a mão para tocar uma dessas sombras, mas ela se desfaz em névoa gelada
assim que seus dedos se aproximam. O relógio dá uma batida mais forte, um gongue profundo que faz o chão vibrar sob seus pés. A areia de prata. Abaixo do mostrador do relógio, em vez de um pêndulo comum, há uma ampulheta gigante fixa na estrutura, mas não há areia dentro dela. O que cai, grão por grão, são pequenas partículas de luz prateada. Cada grão que cai parece emitir um som, uma nota musical solitária que se junta às outras, criando uma melodia triste e infinita que preenche a sala. Você percebe que a ampulheta está quase vazia. O que acontecerá quando o último grão de luz cair? O tempo parará para sempre? Ou a biblioteca revelará sua verdadeira face? O vulto que você viu no corredor aparece novamente, parado do outro lado da câmara de gelo. Ele aponta para o relógio e depois para você. Ele não tem rosto, apenas uma névoa clara onde deveria estar o semblante. Mas você sente que ele está sorrindo. Um sorriso de quem finalmente encontrou um substituto. O peso do descanso som. O som das engrenagens diminui, tornando-se um zumbido baixo e relaxante. O som da lareira lá de cima volta a aparecer, como se estivesse te chamando de volta. O sono começa a pesar em suas pálpebras de uma forma que você nunca sentiu antes. Não é o cansaço do esforço, mas a paz de quem entende que o tempo é apenas uma sugestão neste lugar. Você se encosta na parede de gelo, que parece surpreendentemente macia, como um travesseiro de seda. O tic-tac do relógio começa a sincronizar com a sua respiração. Inala, tique, exala, taque. A luz prateada da ampulheta banha o seu rosto. E por um momento, você esquece quem é ou de onde veio. Você é apenas mais um livro nesta biblioteca, esperando para ser lido. O vulto desaparece na escuridão, deixando para trás apenas o som do gelo estalando e a promessa de que a próxima sala revelará o maior dos segredos. A sessão dos sonhos perdidos, o retorno ao salão principal, som. O tic-tac do relógio de gelo vai sumindo e dá lugar ao som das chamas da lareira, que parecem mais altas e reconfortantes. Você deixa a câmara de gelo para trás, subindo a escada de caracol com movimentos lentos e automáticos. Seus pés parecem flutuar sobre os degraus de metal. Ao retornar ao salão principal, você percebe que a iluminação mudou. O fogo da lareira agora arde em um tom azul-violeta, iluminando uma ala da biblioteca que você não tinha notado antes. Uma placa de prata pendurada em uma corrente fina balança com o vento, trazendo apenas 3 palavras escritas em relevo: sonhos perdidos. O aroma das lembranças. Som. Som sutil de páginas de papel de seda sendo viradas. Ao entrar nesta sessão, o ar se torna subitamente mais denso e perfumado. Não é mais o cheiro de cera e pergaminho. É o cheiro de terra molhada após a primeira chuva de verão. O cheiro de pão fresco saindo do forno na casa de um parente querido. O cheiro do perfume de alguém que você amou e que o tempo levou. As estantes aqui são baixas, feitas de madeira clara que brilha como se estivesse viva. Os livros não têm títulos nas lombadas, apenas datas e nomes de cidades que não existem mais. Você estende a mão e toca um pequeno volume encadernado em linho branco. No instante em que seus dedos encostam no tecido, uma sensação de euforia morna percorre seu braço. É um sonho que você teve quando era criança e que tinha esquecido completamente até este momento.
a galeria das visões som. Uma música ambiente etérea, quase inaudível, entra suavemente. Você abre o livro de linho e as páginas começam a brilhar. Elas não contêm palavras, mas sim imagens em movimento, como se fossem feitas de água cristalina. Você vê a si mesmo correndo em um campo de trigo dourado, sob um sol que nunca se põe. Você ouve o som de risadas que soam como sinos de cristal. Ao caminhar por este corredor, você percebe que cada livro é um fragmento de alguém. Sonhos que as pessoas deixaram para trás porque cresceram demais ou porque ficaram com medo de realizá-los. A biblioteca não os deixou morrer. Ela os acolheu, protegendo-os do gelo e do esquecimento. Você sente uma paz imensa ao saber que nada se perde de verdade aqui. Toda a beleza que o mundo esqueceu está guardada nestas prateleiras, respirando silenciosamente sob o frio da montanha. O convite ao repouso som. O som do vento lá fora diminui, tornando-se um sussurro quase musical. A lareira estala suavemente. A poltrona mais próxima parece feita de nuvens e sombras. Você se senta, ainda segurando o livro dos sonhos abertos em seu colo. O peso do livro é reconfortante, como uma mão amiga repousando sobre o seu joelho. Seus olhos começam a pesar. A luz azul da lareira dança nas paredes, criando padrões que parecem contar histórias sem fim. Você percebe que não precisa mais lutar contra o sono. Neste lugar, dormir não é apenas descansar, é ler com os olhos fechados. O vulto que o seguia agora está sentado em uma mesa distante, também lendo um livro prateado. Ele faz um gesto suave com a cabeça, como se dissesse que você finalmente entendeu o propósito desta viagem. Você fecha o livro, abraça o silêncio e deixa que a biblioteca comece a sussurrar os seus próprios sonhos de volta para você. A nevasca estática. O silêncio do lado de fora som. O som da lareira fica em segundo plano, enquanto um som de vento agudo, mas muito baixo, começa a surgir. Você se levanta da poltrona dos sonhos e caminha em direção às grandes janelas de vidro que cercam a face norte da biblioteca. O vidro é grosso, frio ao toque e parece pulsar com uma energia antiga. Lá fora, a tempestade de neve que o perseguiu na chegada ainda está lá. Mas algo mudou. Ao olhar com atenção, você percebe que os flocos de neve não estão mais caindo. Eles estão suspensos no ar, parados no tempo como milhares de diamantes flutuando no vazio negro da noite. O vento, que antes uivava, agora é apenas um sussurro congelado. O tempo fora da biblioteca não está apenas passando devagar. Ele parou completamente. Você está em um lugar que existe entre os segundos do relógio do mundo. O mar de gelo infinito som. Som de cristal vibrando levemente, como se o gelo estivesse cantando. Você encosta a testa no vidro gelado. A visão é hipnotizante. A nevasca estática forma padrões geométricos no ar, como se uma mão invisível tivesse desenhado um mapa estelar feito de gelo. Além da tempestade parada, você consegue ver o topo das outras montanhas sob a luz de uma lua que não se move. Não há nuvens passando, não há estrelas piscando. Apenas o brilho prateado e eterno do inverno absoluto. Você se sente pequeno diante dessa imensidão, mas não é um sentimento de medo. É uma sensação de segurança profunda. Se o mundo lá fora parou, ninguém pode te alcançar. Suas preocupações não podem subir essa montanha. Suas dívidas com o tempo foram pagas ao atravessar aquela porta de carvalho. O reflexo do observador, som. O som da lareira volta a subir gradualmente, trazendo calor para a cena. No reflexo do vidro, você vê a biblioteca atrás de você. As prateleiras infinitas,
o brilho das velas que nunca diminuem e a sombra do vulto que parece estar sempre por perto, mas nunca ao alcance. Você percebe que seu próprio reflexo parece mais calmo do que você se lembrava. As linhas de cansaço no seu rosto estão suavizadas pela luz da lua estática. Você estende a mão e desenha um círculo no vapor que sua respiração deixou no vidro. O círculo brilha por um momento antes de congelar, tornando-se parte da janela. É como se a biblioteca estivesse aceitando sua marca, convidando você a deixar sua própria história, gravada em suas paredes de gelo e pedra. Você é agora parte da paisagem, o convite da lareira som de madeira estalando de forma bem nítida e relaxante. O frio do vidro começa a ser substituído pelo calor que emana do centro da sala. Você se afasta da janela, sentindo o peso do sono retornar com ainda mais força. A nevasca estática lá fora é o lembrete de que você tem todo o tempo do mundo para descansar. Não há pressa para acordar, não há pressa para partir. Você caminha de volta para perto do fogo, onde a luz dourada envolve seus pés como um tapete quente. O vulto do guardião agora aponta para uma escada escondida atrás de uma tapeçaria antiga. Abaixo da superfície, ele parece sussurrar sem usar palavras. O descanso é ainda mais profundo. Você respira fundo, sente o cheiro do fogo e se prepara para descer até a biblioteca subterrânea. A biblioteca subterrânea. O mergulho na terra-som. O som da lareira lá de cima se torna um eco abafado. Surge um som de gotas de água caindo em um lago profundo. Você afasta a tapeçaria pesada e encontra uma escadaria esculpida diretamente na rocha da montanha. Aqui, o ar é mais denso e carrega o cheiro de minerais antigos e papel guardado por milênios. Cada passo para baixo é um passo para mais longe do mundo superficial. As paredes brilham com veios de quartzo que captam a luz da sua lanterna, refletindo cores que você não sabia que existiam no escuro. Você não está apenas descendo em uma biblioteca, está entrando nas memórias da própria terra. O labirinto de silêncio-som. Passos lentos sobre pedra úmida, um zumbido baixo e vibrante como o som da terra. Lá embaixo, as estantes não são de madeira, mas de pedra esculpida. Os livros aqui são enormes, com capas de metal e pedras preciosas. Este é o lugar onde as verdades imutáveis são guardadas. Não há sussurros aqui, apenas um silêncio tão absoluto que você pode ouvir o fluxo do seu próprio sangue. Você caminha por corredores que parecem não ter fim, onde o teto desaparece na escuridão. Você encontra uma mesa de pedra, onde um tinteiro de cristal brilha sozinho. A tinta lá dentro parece feita de estrelas derretidas. O guardião de tinta-som. O som de uma pena escrevendo lentamente em um pergaminho grosso. O vulto surge novamente, mas agora ele está sentado à mesa. Ele está escrevendo em um livro que parece não ter fim. Você se aproxima e percebe que ele está escrevendo sobre a sua chegada. Cada detalhe, desde o seu primeiro passo na neve até o momento em que você respira agora. Você percebe que o guardião não é um fantasma, mas a personificação da própria biblioteca. Ele para de escrever e estende a pena para você. É o convite para que você deixe sua própria marca antes do amanhecer prateado. A janela para o passado. O vidro do tempo-som, som de vento suave, misturado com uma melodia de harpa muito distante e lenta. Você retorna ao nível principal, mas desta vez
A biblioteca te guia para uma sala circular com uma única e imensa vidraça. Ao olhar através dela, você não vê a nevasca nem as montanhas de hoje. O vidro mostra o mesmo lugar, mas em uma era diferente. Você vê a floresta que existia aqui antes do gelo. Você vê o sol de um verão que aconteceu há 1000 anos, aquecendo as pedras da biblioteca que ainda estava sendo construída. A dança das eras som de pássaros distantes e o balançar de folhas, fundindo-se com o som da lareira. É um contraste hipnotizante. Dentro da sala, o frio e o fogo da lareira. Na janela, o calor de um sol antigo e o verde das árvores. Você percebe que a biblioteca é o único ponto fixo no tempo. Ela é o observador silencioso de toda a história. Você vê sombras de pessoas que já passaram por aqui, cada uma deixando um pouco de sua alma nas prateleiras. Você se sente conectado a todos eles por um fio invisível de curiosidade e busca por paz. A aceitação. Som. O som da natureza na janela vai sumindo e o som do gelo estalando volta a dominar. Você entende agora que o tempo é uma ilusão. O passado, o presente e o futuro estão todos contidos nessas paredes. O peso da sua jornada se transforma em uma leveza absoluta. Você não é mais um estranho neste lugar. Você pertence à biblioteca do gelo, tanto quanto o fogo pertence à lareira. O vulto do guardião desaparece pela última vez, deixando a porta da sala entreaberta para o capítulo final. O Pacto do Silêncio, final. (00-3:30) O retorno à poltrona som. A lareira estala com força, um som acolhedor e familiar. O vento lá fora morre completamente. Suas pernas estão pesadas, mas seu coração está leve. Você caminha de volta para a sua poltrona de couro perto da lareira original. O chá na mesa ainda está quente, soltando uma pequena fumaça branca que desenha formas no ar. Você se senta e o couro range suavemente, acolhendo seu corpo fatigado. O fogo agora brilha em um dourado puro, a cor do descanso final. A entrega da chave som de metal batendo levemente em madeira. Silêncio prolongado entre as frases. Você retira a chave pesada do bolso e a coloca sobre a mesa. Você não precisará mais dela. A porta lá fora não precisa mais ser trancada, pois o gelo e o silêncio são os melhores guardas. Você fecha os olhos e sente o calor do fogo no rosto. A biblioteca começa a cantar para você. Não com vozes, mas com o estalar da lenha, o cheiro dos livros e o peso do conforto. O sono eterno da biblioteca som. A música e os efeitos vão sumindo, restando apenas o som da lareira e do mar distante por 3 minutos finais. As luzes das velas vão se apagando uma a uma, até que reste apenas o brilho da lareira. Você se deixa levar pela escuridão amiga. O segredo do guardião agora é o seu segredo. Você é o novo protetor desse silêncio. Durma agora. Deixe que as páginas da biblioteca esquecida se fechem sobre você, protegendo seus sonhos com o gelo e a pedra. Boa noite. Boa noite.